Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, dizer que estamos felizes, por mais um dia que nos concede o Senhor, mais esse privilégio de estarmos aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor em nossos lares, mas nós vamos sempre ouvir a palavra do Senhor, um irmão que posta, outro que posta, e assim é uma maravilha, a gente vai cultuando junto, desta maneira, até nós podermos voltar, a nos ajuntar, pegar na mão de cada um, e assim a alegria ser maior em nosso coração. Eu quero deixar aqui uma palavra que está registrada em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, bastante conhecido. Uma palavra muito importante para o nosso coração, para as nossas vidas, que diz assim: e ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. O que eu quero dizer com este versículo? Eu quero dizer que nós temos livre arbítrio. Deus deu uma ordem para Adão naquele momento, para que não comesse da árvore que estava no meio do jardim. As outras árvores ele poderia comer. E eu acho muito interessante, porque Deus nos deu livre arbítrio. Nós podemos fazer as nossas escolhas. É claro, fazemos escolhas muito erradas muitas das vezes, somos humanos. A tendência do ser humano é muitas das vezes errar. E as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, muitas das vezes são decisões erradas que nós tomamos e acabamos aborrecendo ao nosso Deus. A Bíblia vai dizer, nós vamos ver mais à frente, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, tudo que Ele quer é que o homem se salve, que tenha vida. A Bíblia onde nós leu aqui, nós observamos que o mandamento de Deus a Adão foi um teste de fidelidade. Adão poderia obedecer ou não aquela palavra. Eu acho muito interessante, porque este versículo nos ensina que a obediência a Deus nos leva ao sucesso e a desobediência nos leva ao fracasso. Então nós vemos nesse versículo que enquanto Adão permanecesse fiel a Deus, ele viveria em intimidade com Deus. Isso enquanto ele vivesse fiel a Deus. Ele ia viver uma vida de intimidade com Deus. Através desse versículo, nós vemos isso. Mas eu acho muito interessante que aqui nós vemos que o pecado, a escolha de Adão nos levou à ruína do ser humano. Levou o ser humano a viver uma vida de pecado contra Deus. E aí muitas das vezes nós vemos, através desses versículos que está registrado, que a escolha que Adão e Eva fizeram foi a qual trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. O que eu estou querendo dizer com a escolha de Adão e Eva? Todos nós sabemos que nós vivemos uma vida e nós temos um Deus sobre nós que tem que nos controlar. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos orar antes de qualquer decisões que nós formos tomar. Você vai fazer qualquer negócio, você precisa orar antes, para ver se é do agrado de Deus ou não. Você vai tomar uma decisão, uma posição diante de uma situação. Ora que Deus vai te dar a orientação certa. Porque nós vemos que o livre-arbítrio, isso muitas das vezes, as nossas atitudes, as nossas escolhas aborrece Deus. Se nós olharmos aqui em Jeremias
No capítulo 21, versículo 8, vai dizer, Deus falando para Jeremias, e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias 21, versículo 8. Deus colocou dois caminhos diante do homem. O homem escolhe um caminho ou outro caminho. Certo é que um caminho desses nos leva à vida, como está aqui na palavra registrado, e o outro caminho nos levará à morte. Então o homem, de uma forma geral, tudo quanto ele faz, ele tem uma consequência a ser paga. Se tomar uma boa posição, uma boa decisão, você pode ter certeza que você vai ser muito bem sucedido. Mas se tomamos uma decisão errada, nós vamos pagar um alto preço por causa disso. É o que está escrito na palavra de Deus. Deus colocou dois caminhos. Olha o que diz a palavra. Assim diz o Senhor. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias profetizou isso quando o povo de Deus, de Judá, eles iam ser levados cativo para a Babilônia. E o que eles deveriam de fazer? Eles deveriam obedecer. Mesmo estando lá cativo, eles tinham que obedecer ao rei da Babilônia. Por quê? Porque era Deus que estava fazendo. Eles estavam sendo entregues para pagar o preço do pecado. Pecaram contra Deus. Se nós olharmos na palavra do Senhor, nós vamos ver por várias vezes Deus levanta Jeremias para falar com o povo dele acerca do juízo que estava por vir. E o povo não deu ouvido à palavra de Jeremias, muito pelo contrário, quanto mais Jeremias falava, muito mais o povo odiava ele. Sabe por quê? Porque estavam desligados de Deus. Porque estavam distanciados de Deus. Nós conhecendo esta palavra, o pouco que nós conhecemos, nós sabemos que a obediência é o melhor ou a melhor decisão que tomamos diante de nossas vidas. Obedecer a palavra de Deus. Porque através dela nós vamos vencer em Cristo Jesus. Nós sabemos que o profeta avisou o povo. O profeta estava profetizando. O profeta estava falando. Aí Deus vai dar esta palavra para ele. Olha, fala para o povo que tem dois caminhos. Ou eles vão viver ou eles vão morrer. Não é interessante a palavra do Senhor? Quando nós falamos do livre-arbítrio, muitas pessoas não acreditam no livre-arbítrio. Ele acha que tudo que acontece é o destino da vida que tem que acontecer. Não, nós tomamos decisões. E as nossas decisões é que nos levam ao nosso fracasso ou à nossa vitória. Se nós olharmos um pouco mais, nós vamos ver aqui no versículo 33 e 11 de Ezequiel, que vai dizer bem assim, diz-lhe, vivo eu, olha o Senhor falando, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Convertei-vos, por que razão morrereis? Pela desobediência? É melhor obedecer a palavra do Senhor, muito melhor obedecer. Esse versículo é um versículo que nos revela a intenção básica de Deus para com a humanidade, que é a vida. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todo mundo vá a Ele e alcance a salvação. Deus quer que todo ser humano se arrependa dos teus maus caminhos e se converta ao Senhor, para que alcance a vitória, para que alcance a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda diz a palavra do Senhor para você ver. Está registrado
Em João 3,16, que palavra tão conhecida, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você tem o direito de escolher. Você pode escolher a vida eterna no céu com Cristo. E você pode também ter uma decepção muito grande na tua vida, porque a perdição está aí. E muitas das vezes o homem prefere a morte do que a vida. Vem para Jesus. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Gente, hoje nós estamos vendo, eu vejo pessoas no Face, até mesmo pessoas crentes em Cristo Jesus, que estão dizendo: agora o povo fala de Deus, que bom, aleluia, por causa disso. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas que estão se voltando para Deus, porque quando tudo está bom, a pessoa muitas das vezes ele abandona Deus, e quando a situação aperta, eles voltam para Deus. O povo de Israel era desse jeito. O povo de Israel, quando as coisas estavam maravilha, quando vivia uma vida de tranquilidade, o povo esquecia de Deus. Aí era preciso que Deus ia lá e castigava o povo, que enviasse os inimigos, para que eles pudessem se voltar ao Senhor. Quantas vezes o povo clamou, e a Bíblia Sagrada nos diz que quando o povo clamava, Deus olhava e ouvia a oração deles, e Deus entrava com providência na vida deles. Assim somos nós hoje. O que estamos passando no dia de hoje, nada mais, nada menos é: Deus está querendo que o povo volte para Ele de coração, porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você que tem distanciado os caminhos do Senhor, saiba você, o Senhor está te esperando. Deus não saiu da posição que estava. Você pode observar na Bíblia Sagrada que sempre Deus vai dizer: vinde a mim. Deus falou para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, o qual tu não sabe. Clama a Deus. O clamor é um pedido de socorro. O clamor é uma emergência. E Deus entra com providência. Deus entra com providência e nos concede a vitória através das nossas orações, dos nossos clamores que nós fazemos diante do nosso Deus que conhece a nossa vida. Querido irmão, querida irmã, você que está assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você: a decisão são tuas, mas as consequências que vêm nem sempre são só suas. As consequências podem envolver muito mais pessoas do que você pode imaginar. Então esta é uma palavra para os nossos corações, porque nós vemos muito bem que assim, para obtermos perdão dos nossos pecados e a salvação eterna em Cristo, precisamos fazer uma escolha que conduz à vida. A vida, que nos conduz à vida. Se nós observarmos ainda, só mais esse versículo que eu quero ler e passar para você, para não ficar muito cansativo. Se nós olharmos em Apocalipse, quando eu falo de escolha, de decisões, se você olhar lá em Apocalipse, vai falar do livre-arbítrio. Em Apocalipse, que vai dizer bem assim: e o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Você está entendendo? Quem quiser. Quem quiser. É o que diz a palavra do Senhor. Quem quiser, venha para Jesus. O caminho está aberto. A porta está aberta, mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar.
E aí não terá mais condição alguma de salvação. Se você observar na palavra do Senhor, nós vamos ver que quando Noé entra na arca, toda a família, os animais do qual foram ordenados por Deus que fosse colocado na arca, nós vamos ver muito bem o que diz a palavra do Senhor. Que quando Noé entra, olha que Noé constrói a arca, Noé coloca, conduz os animais para dentro da arca. Mas eu acho interessante que quando eles estão lá dentro, agora não é Noé. Noé não tem a chave para fechar aquela porta. Quem fecha aquela porta é o Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor fechou a porta por fora. Ei, nós pregamos a palavra, os pastores pregam a palavra, os presbíteros pregam a palavra, os homens, mulheres de Deus, crianças que Deus tem levantado na face da terra pregam a palavra. Mas o poder de salvação para a tua vida é só Deus e depende da tua decisão, meu querido irmão. Ouve esta palavra. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, se converta ao Senhor. Volte ao Senhor. Porque essa porta um dia vai se fechar. Hoje ela está aberta. Ela está aberta para que você possa entrar. Mas no dia que no dia em que esta porta for fechada, não haverá mais salvação. Então, eu quero falar para você neste momento, Jesus está às portas e bate. E se você abrir a porta do teu coração, Deus vai conceder na tua vida grande vitória, em nome de Jesus. Amém? Então fica entre você e Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar neste momento, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador.